Eu quero convidar você a abrir no livro de Salmos. Eu quero que você declare algo comigo. Diga assim: eu preciso aprender a aprender mesmo, a conhecer, prestar atenção e colocar em prática os estatutos, os mandamentos e os decretos de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 119, no verso 48, quero destacar esse verso. Para os teus mandamentos, ou levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amo. Primeiro eu preciso conhecer os mandamentos e amar os mandamentos. E vou meditar nos teus estatutos. Deus colocou estatutos e decretos e mandamentos sobre nós. Deixe-me perguntar uma coisa para a amada a igreja. O que você acha que é um casamento? Uma aliança? Muito bem. O que mais? Não acham nada? Espera um pouco, eu esqueci de uma coisa. Diga comigo assim: aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não, faça assim, ó. Agora sim, aleluia. Glória a Deus. Soltou tua garganta? Tá bom, agora me responde. O que você acha que é um casamento? Casamento é compromisso. Não caso. União de duas pessoas. O João e o Tiago. Não, está fraco, né? Está fraco, esse negócio está fraco. Vamos melhorar um pouco isso aí. Hã? É um decreto? Qual é o tripé de um casamento? Será que é o cartório? Cartório segura relacionamento? Anel, aliança? Não. O que segura então? O primeiro é o... A Bíblia diz: não havendo amor, você pode ter profecia, você pode falar em línguas. A Bíblia diz: mesmo que eu tivesse fé para transportar todos os montes e todas as coisas, se eu não tivesse amor, eu nada teria. Primeira coisa do casamento é amor. Porque o amor diz que ele é uma base que suporta. O amor suporta. O que ele suporta? Tudo. Amor. Sem amor, meu irmão, não dá. Segunda coisa, terceiro pé do casamento: respeito. Respeito. Casal que perde o respeito. Respeito. Respeitar chamado, respeitar as pessoas, respeitar as coisas. E a terceira coisa que eu quero meditar nessa noite: fidelidade. Amém? Fidelidade. Quando se nós entendemos o princípio da fidelidade, diga comigo: a vitória, é o nome que eu quero dar para essa mensagem. A vitória vem para um povo que é comprometido com fidelidade. Fidelidade é uma coisa poderosa. Conta-se uma história
que um crente, ele possuía um comércio. E os irmãos da igreja sabiam disso, iam procurá-lo e para prestigiar, né? Ele também fez além dos irmãos irem comprar na loja dele, ele fez um propósito. Para alguns, ele começou a vender com cheques pré-datados. E para outros, só à vista. O povo ficou meio indignado com isso. Foram conversar, você acha com quem? Com Deus? Com quem vocês acham que eles foram conversar? Com o pastor. Que não tem nada a ver com isso. O pastor foi procurar o homem e disse: irmãos, meu irmão, por que você está fazendo separação de pessoas? Porque para alguns você vende a crédito, vende com cheque pré-datado e a outros só à vista. Ele disse: sabe o que é, pastor? É que quando a pessoa me dá um cheque, eu tenho uma salinha aqui, está vendo? Então o pastor pensou: bom, você entra para orar? Ele falou: não. Lá dentro tem um telefone. Eu ligo para o tesoureiro e pergunto se essa pessoa é dizimista. Se o tesoureiro disser ele não é dizimista, então eu não vendo, porque eu sei que ele vai me roubar. Ou seja, se não tiver fidelidade. Sabe, eu fiquei meditando nessa história e disse: vou procurar os irmãos que têm negócios aqui. É muito bom isso. De vez de você ligar para consultar o cheque, você pergunta para o irmão, ou então para o tesoureiro, ou a secretaria: esse irmão é dizimista, ele é fiel? Não, não é. Então dele só à vista. Abra sua Bíblia no 2 Crônicas. Talvez muitos estão falando: escolhi o dia errado para ir à igreja. Deveria ir de manhã. Mas você escolheu o momento certo. Deus tem uma vitória para você. Livro de 2 Crônicas fala de coisas aqui poderosas. No capítulo 32. E é interessante que no capítulo 31, o homem de Deus restabelece todas as coisas de Deus dentro da casa do Senhor. Aquele momento que ele organiza todas as coisas dentro da igreja. E ele termina dizendo assim no 31, 20: assim fez Ezequias em todo o Judá e fez o que era bom e reto. O homem era bom e reto diante do Senhor, verdadeiramente perante o Senhor seu Deus, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei, nos mandamentos, para buscar o seu Deus de todo o coração, e fez e prosperou. Quando você começa a ter fidelidade com Deus, você começa a prosperar. Ou seja, Satanás vai se levantar para vir contra. E aqui está uma das batalhas mais tremendas que a história conta. E nós podemos passar coisas boas, ruins, fortes, fracas, e isso não poupa ninguém. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser meia idade, não importa, todo mundo sofre. E Jesus ensinou que as tempestades vêm. Por favor, coloca em Mateus, no capítulo 7, no verso 25. O que diz ali? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa.
mas ela não caiu. Vamos ler todos juntos? Diga: veio a chuva, os rios, os ventos, bateu forte, mas a casa não caiu. Por quê? Porque seus alicerces estavam na rocha. Isso é fidelidade. Estavam na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando você, aos irmãos que plantam, não sei quantos irmãos plantam aqui, plantar de plantação. Você planta lá alguma coisa, como é que chama aquele negócio que põe no... Pimentão, por exemplo. É pimentão? Aquilo que põe no bacalhau? É isso? Tá certo, Pedro? Confere. Muito bem. Aí você põe aquela plantação, quando ela começa a crescer, o que vem nela? Pragas. Diga comigo, toda comida precisa tomar cuidado, que tem praga, que é enviado. E eu não posso esquecer que a palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é um alimento orgânico, mas se eu não tomar cuidado, vem a praga. E é interessante que vem um lagartinho lá, que vem para comer as folhas. Então, desenvolver uma técnica, um produto orgânico, natural, que você borrifa em cima daquela planta e aquele lagartinho lá, aquela coisinha, não come. Mas, em compensação, tem um outro, que é uma vespinha, que vem para comer o pimentão. Aí inventaram um outro negócio, para poder também é orgânico, para limpar o pimentão. E aí tem um outro negócio que entra no caule. Você já reparou que a Bíblia diz que tem um bicho que é chamado de lagarta, locusta, pulgão? Vem para tirar a casca, vem para tirar a folha. Quer dizer, cada um ataca numa área. E por último, tem uns bichos que agora eles não sabem como fazer, que ataca as raízes. Então, os que estão para fora foram controlados organicamente, mas os que estão debaixo, na raiz, não tem como. Eles não descobriram ainda alguma coisa que possa combater aquelas larvas, porque deixa a planta com a raiz bem mole, fraca, então esse pimentão não desenvolve. Eu fiquei meditando nisso e disse, meu Deus, como Satanás é esperto. Porque nós não meditamos nos decretos de Deus. Agora, voltemos para 2 Crônicas, no capítulo 32. Louvado seja o nome do Senhor. Diga comigo, Deus, Ele é poderoso para abrir portas onde só há caminho fechado. E quando há fidelidade da pessoa para com Deus, meu irmão, Ele vai derramar coisas sem medida. Por isso Ele disse, você tem fidelidade comigo? Eu estou em você, você está em mim? Então descansa. Pede o que você quiser e vos será feito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele começa essa história impressionante da Bíblia. 2 homens que estão, um de cada lado, um homem de Deus e o outro ímpio,
que queria, e assim que organizou a igreja, a Bíblia diz assim: Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. E vem Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Verso 1. Diga, eu preciso aprender que o inimigo quer se apoderar. Você já imaginou quantas coisas Deus tem preparado para você? Eu quero que você preste muita atenção no que eu quero te transmitir nessa noite. Porque o mês não terminou e tem coisas maravilhosas que Deus vai colocar na tua mão ainda nesse mês. Algumas coisas que estão assim, sabe, aquilo que você olha e diz: meu Deus, isso aí está tão amarrado, tão assim, que eu nem sei como fazer, nem sei por onde começar. Só Deus mesmo. Eu estou te dizendo que Deus vai fazer um negócio poderoso. Presta atenção no que eu quero te transmitir. Bendito é o nome do Senhor. No verso 9, ele diz assim, deixa eu ler o 2. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e estava resolvido a pelejar contra Israel, ele resolve buscar o Senhor. Aí no verso 9 ele diz: depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, estava sitiando a cidade, agora, presta atenção nisso aí, ele enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém. Satanás manda seus servos. Tem muitos servos do inimigo pronto para vir querer derrubar tuas coisas e amarrar teus negócios. Ele tem muito isso. Por que ele mandou? Já que ele cercou a cidade, já que ele era um exército poderoso, por que então não atacou de uma vez? Diga assim: eu preciso aprender que com o povo de Deus a coisa é diferente. Amém? Diga comigo: eu preciso aprender que tudo na vida do crente está ligado ao crer. Amém? O Satanás sabe que nós vamos tirar as coisas do nosso coração. O poder da vida e da morte estão na língua. Por favor, tem Salmo 106:1? O que diz lá? Começa dizendo o quê? Aleluia. Como é que nós começamos o culto? Aleluia. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para... Seu amor dura para sempre. Fidelidade de Deus é sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele cerca, manda os auxiliares procurar Ezequias. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós? Olha o desafio, em que você confia?
Em que você confia? Quantas vezes você está enviando um documento ou fazendo alguma coisa e isso está lá no teu coração? Em que você confia? Quantas vezes a dificuldade bate na porta e você diz, meu Deus, o que eu vou fazer? E aquilo está lá dentro dizendo, em que você confia? Qual a tua confiança? Em que você confia? Para que vos deixais sitiar em Jerusalém? Como é que vocês deixaram eu cercar a cidade? Por que vocês não saíram e já fizeram guerra comigo? Porque com o crente é diferente. Amém? Deus trabalha em cima de decretos e propósitos. Calma. A primeira coisa a fazer é calma. Amém? Calma. E aí ele continua dizendo assim, acaso? Quer dizer que Satanás então quer trabalhar onde? Na alma, na mente, no coração. Em que você confia? Os seus bens? O seu patrimônio? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes de fome e sede? E ele está dizendo, o Senhor nosso Deus vai nos livrar das mãos do rei da Síria. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos? Olha só, ele começa a trabalhar com o povo. Tinha uma parte do povo que era idólatra. Tinha uma parte do povo que era de Deus. Não é assim onde você trabalha? Não é assim onde você está? Não é assim onde você mora? Ou todo mundo lá é crente? Não é. Amém? Mas em que você confia? E muita gente tinha deuses. E Ezequias disse, tira os deuses do meio de vocês. Então tá bom, vamos tirar os deuses do meio de nós. E aí ele diz, não foi ele que incitou vocês a fazerem isso? Não é Ezequias o mesmo que tirou os altos, seus altares, e falou de Judá, Jerusalém, dizendo, diante de apenas um altar vocês vão se prostrar. E sobre ele queimareis incenso? Vocês só terão um Deus. Eu não sei já quantos já viram, às vezes, quando você pega, principalmente carros, né, táxi, umas fitinhas coloridas amarradas, de diversas cores. Ou seja, o motorista ali falou, um desses deve me livrar de alguma coisa. Que está um chumaço de fitinhas ali, não é? Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Não é as fitinhas, é o crente fazer a mesma coisa. Tem um monte de crente amarrando fitinha na mão, escrevendo Jesus. Vai ser roubado com fita e tudo. Porque não é isso que te livra. O que te livra é você crer quem você é em Cristo Jesus. Isso faz diferença. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós tiramos tem uma caixinha chamada caixinha de promessas. Não é legal aquilo? Eu acho legal, não é legal? Só tem promessa, né? E aí você tira uma promessa de lá. Você vicia tanto naquilo, irmãos, que você não abre mais Bíblia para ler, não abre mais Bíblia para estudar. Você só vai, vou sair de casa, vou tirar uma palavra. Meu irmão, então faz o seguinte,
põe uma musiquinha, põe um periquito lá, que fica melhor. Pô, apóstolo, é contra isso? Não, eu sou contra o vício e a idolatria. Não, eu não saio de casa sem tirar uma fitinha. Mas para quê? E a Bíblia, quando você vai abrir para ler toda ela? Amém? É o mesmo que sair de casa e dizer, bom, deixa eu pegar só pelo menos um grão de feijão. Quando você vai sentar para comer? Para experimentar a comida? Sabe? Amém? Irmãos, nós temos que aprender que o amor a Deus, a adoração a Deus, não está presa em adereços. Amém? Tudo faz parte do louvor. Então vamos ter instrumentos, vamos ter barulho, tudo que faz som louve a Deus, palma, dança, tudo que puder louvar a Deus, amém. Mas espera aí. Eu pegar um chofar para dizer, espera aí, eu vou iniciar aqui com o chofar para trazer a presença de Deus. Meu irmão, espera aí, Deus vai atender um chifre? Amém? Está na hora do povo de Deus parar com idolatria. Acaba o culto, vamos para o fundo, vamos para o salão, vamos pôr lá no salão do meio um negócio redondo, os mais saradões aqui, né? Tem o irmão saradão lá atrás, usa lá, dá uma luva para ele. E depois nós vamos orar forte, né? Pastor Pedro vai lutar contra o Ângelo. Isso está invadindo as igrejas. Você quer ver na televisão, é problema seu, meu irmão. Mas trazer para a igreja. Amém? Pelo amor de Deus, onde nós vamos parar? Nós temos que acabar com essa idolatria. Satanás começou a mandar gente aqui para primeiro incitar o povo. Eu vou quebrar o poderio deles. Onde está o poderio de um homem? No que ele crê. No que você crê, meu irmão. No que você crê, minha irmã. Você pode estar passando a maior batalha possível, mas você diz, eu creio em Deus e creio que sai disso e creio que muda, e o negócio muda. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quando o Senhor começou a trabalhar comigo, a primeira coisa que Ele fez foi eu pegar aquilo que meu pai me deu e que meus irmãos me deram como empresa e dar para o sócio, que tinha menos cotas do que eu. Eu disse, se eu der isso, Senhor, isso é coisa do meu pai. Meu pai que deixou para mim. Deus falou, quem? Meu pai. Quem? Meu pai. Ele disse, seu pai foi apenas instrumento meu. Quem deu fui eu. Vá e dê para quem eu estou mandando. Amém? O que Deus queria me ensinar? A começar a ter fé. Aí começamos lá. Do nada. E aí você começa a falar, mas como vão saber que eu estou aqui? Vamos. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você que tem o seu emprego, sua empresa, seja lá o que for que você tem. Deus sabe onde você está. Isso basta. Amém? Isso basta. Bendito é o nome do Senhor. Ele sabe onde nós estamos.
E ali eu começo a aprender a depender de Deus. O que é depender de Deus? Senhor, nós precisamos disso, então vamos dar. Precisamos daquilo, então vamos fazer. Nós precisamos de mais uma coisa, então vamos fazer. Precisamos disso. É o que está acontecendo hoje na filial, irmãos. Deus está levantando instrumentos para que aquele bebê venha a nascer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E quando você olhava talvez para aquele prédio, no seu coração dizia, é possível, mas à vista, nós diríamos, é difícil, é complicado. Mas Deus falava, é aqui. É aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se foi essa semana, essa outra semana, eu sei que desses dias aí, perguntaram o endereço daqui e deram a referência do centro espírita que tem ali. Eu disse, pois é, o nosso centro é um pouco abaixo. Ué, porque também não abaixa o Espírito Santo aqui? Sim ou não? Deus é Espírito e quem adora em Espírito. Você está invocando quem? O Zé Antônio? Aí ele cai na tua cabeça, tem um acidente, tem que o SAMU levar. Então não está invocando o Senhor não é Espírito. Então quando ele vem, a presença dele, baixou um Espírito Santo. Então o nosso centro é um pouco mais baixo. Pode ir lá que o Espírito lá baixo é bom, é forte. Amém? Por isso não tem nome. Eu falei, então eu vou lá. Vai que dá um porreto o negócio. Você vai ver que coisa tremenda. Quando ele baixar em você, rapaz, arranca tudo que é ruim. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ai, após heresia. Para com isso, meu irmão. Amém. Oh, Deus poderoso. Pô, alguém aqui bebe água? Bebe água? Costuma agradecer a Deus a água? Por exemplo, você senta na mesa para comer. Amém? E o que você faz? Você já come direto e depois você agradece? Fala, Senhor, obrigado, porque a comida estava muito boa mesmo, estava gostosa, quero te agradecer. Ou você ora antes? Antes, tá bom. Aí tem um prato de comida, tem lá uma bebida, né? Um copo d'água, por exemplo. Tudo bem? Você orou por tudo, não orou? Até os talheres, não sim ou não? Ué, você deu graça por tudo? Até a toalha que está na mesa. Sim ou não? Amém? Você acredita que aquela toalha ficou ungida? Você vai sair com ela na cabeça agora? Não. Então, para que você põe o copo em cima da televisão para receber oração e toma? Você não sabe orar, meu irmão? Para com a idolatria. Ô, apóstolo, acabou com a minha aguinha. Você não sabe orar, irmão? Põe na mesa e ora e toma. Não, mas aqui na televisão, o que é? O poder das ondas? Ah, para com isso, meu irmão. Você é uma bênção, Deus tem coisa poderosa para você. Você é o melhor de Deus, você é filho de Deus. Para com idolatria. Amém? Seja um adorador de Deus, saiba quem você é quando anda nessas ruas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um decreto sobre a tua vida. Tem um testamento sobre a tua vida. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Oh, glória a Deus. Aí ele pega e começa a incitar o povo. Começa a derrubar o povo. E é interessante, olha. Ele começa dizendo assim, não sabeis vocês, verso 13, vós que eu e os meus pais fizemos a todos os povos da terra. Ué, se você fez todos os povos da terra, para que você precisa falar para mim?
Ataca logo. Mas aquele povo era diferente. O povo de Deus é diferente, meu irmão. Satanás primeiro precisava miná-los por dentro. Miná-los por dentro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Há uns fenômenos que acontecem sobre a face da terra, que alguns gases, quando entram em contato com outros tipos, produzem alguma coisa que entra por dentro do corpo e causa dentro de você uma combustão, uma espécie de uma coisa que te queima por dentro e você morre, sem derramar uma única gota de sangue. O que ele queria fazer? Primeiro, tirar o ânimo do povo, matar o povo. Primeiro ele quer minar você, minar a palavra de Deus. E aí você começa a acreditar. E todo aquele exército furioso ali cercando a cidade, e os enviados falando e conversando. Olha o que eles falavam. Fizeram todos os povos da terra, acaso puderam de qualquer maneira, os deuses, aqui está em letra minúscula, porque eram nações que não pertenciam a Deus, das nações daquela terra livrar os seus pais das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos? Para que o vosso Deus, então é uma briga de deuses, irmão, possa livrar, tirando das minhas mãos. Agora, pois, não vos engane, Ezequias. Quantas vezes o inimigo tem falado, não acredita não acredita na palavra não acredita no que está sendo pregado, não acredita no que está sendo falado, não acredita na Bíblia, olha quantas coisas já foram prometidas, olha a tua vida como está. Não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito ao crer. Porque nenhum Deus de nação alguma, outra vez em letra minúscula, nem de reino algum pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vós poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Irmãos, as pessoas têm feito leis descaradamente, brincando com Deus. Só falta fazer um decreto que está proibindo, então ler a Bíblia. Estão fazendo decretos de tudo quanto é jeito. De tudo quanto é espécie. Por quê? Porque eles querem minar o que Deus quer fazer através da minha vida e da tua vida. Se nessa noite você recebe uma palavra de Deus, uma revelação de Deus, você pode sair daqui de ouvir a palavra e dizer, eu vou fazer proezas no nome do Senhor. Eu posso estar passando a maior dificuldade, minha cidade pode estar cercada, as coisas podem estar de mal a pior, mas Deus vai fazer proezas pelas minhas mãos. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu gostava muito de ouvir minha mãe. O evangelismo dela era um evangelismo bem explosivo.
Meu pai não, meu pai já era, né, tipo assim, né, Paulo, abraça todo mundo, tal, não. Minha mãe não. Minha mãe chegava e dizia assim, olha, é o seguinte, é Jesus na tua vida ou você vai queimar no inferno? Quando ela ia fazer visita nos parentes, os parentes nem gostavam que ela ia, que ela avisava, olha, vou na sua casa. Ela dizia, não precisa vir não, eu vou sair, não vou estar em casa. Porque ela chegava lá e falava mesmo, falou, olha, eu vim aqui para avisar. Ou você põe Jesus na tua vida ou você vai queimar no inferno. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Precisa ter coragem para isso, irmão. Não, precisa ter coragem. Às vezes eu ia lá na casa dos meus tios, eles diziam, sabe, Reinaldo, sua mãe não respeita as minhas santas. Eu falei, está certa. Porque só tem um Deus, que é vivo e eficaz. É Jesus e fim de papo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí as pessoas dizem assim, mas eu vou ficar com ódio de você, eu vou ranger os dentes. Fica tranquilo, está na Bíblia, que você vai ranger os dentes. Não está? Dizem que vão ranger os dentes. O problema é seu, querido. Melhor para os dentistas que estão aí, que pode refazer seu dente, pode refazer um trabalho dentário na sua boca, mas que você vai ranger os dentes, vai. Porque só tem um único Deus, e é Jesus. Fim de papo. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Olha só o que ele fez. E aí ele começa a falar mais ainda. Ele não se convenceu com isso. Os servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. E no 17... Senaqueribe escreveu também o quê? Cartas. Cartas. Para blasfemar do Senhor, Deus de Israel. E para falar contra ele, dizendo, assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não vai livrar o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estavam sobre o muro, para os... O que está escrito? Assustar, atemorizar, amedrontar. Essa é a tática de Satanás. É isso que nós temos hoje aqui. É esse o governo que está sobre esse país, um governo que põe medo em todo mundo. Não é assim que Deus governa. Quantas igrejas estão governando assim? Se você fizer isso aí, então você vai para o inferno. Olha, você vai se desgraçar. Onde já se viu? Se da Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair duas águas. Ou ela é boa, ou ela é ruim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eles queriam perturbar para tomarem a cidade, amedrontá-los para perturbá-los e tomar a cidade. Ou seja, Satanás quer confundir. Quer deixar você todo confuso. Não, né? Quantas vezes há homens de Deus, mulheres de Deus dizendo, será que eu tenho esse chamado? Será que é o meu chamado? Eu quero te dizer uma coisa, Deus não erra. Deus não erra. Amém? Mas como pode Deus chamar alguém assim? Chama, Deus chama.
Não sei quantos ouviram falar de um homem de Deus que trabalhava no ramo da ovelha. E ele era conhecido na região por Davi. Você ouviu falar já desse homem? Quando ele foi rei, olha que coisa poderosa. Eu fico pensando ele na congregação. A Bíblia diz, eu vi na minha Bíblia aí, talvez é por causa da versão, não sei, talvez na sua seja diferente, que um dia tinha que ir para a guerra e ele não foi. Amém? Então não fuja da guerra, meu irmão. Em frente. Ficou em casa. Quando ele ficou em casa, foi à janela, como de costume. E aí o que ele viu? Não tem nada demais, tem. Banhar-se. Foi uma única vez que ele viu? Não. Ninguém fica da noite para o dia assim. Não. Ele já vinha dando uma bicada. Puxava a cortina. O dia que era para todo mundo ir para a guerra, o que acontecia? A mulher está sozinha. Satanás preparou a cilada para ele. E aí ele cai. Se arrepende. Mas estava feito. A maldição já tinha entrado na família dele. E eu pergunto, e Deus fala que esse homem tinha o coração na mão de Deus? Deus usa. A Bíblia diz que Deus vai confundir o sábio. Deus usa. E Deus vai usar você. Mesmo que talvez às vezes você está aí sentado, nem sabe o que está acontecendo, o que esse barbudinho está falando. O que será? O que ele está falando? O que eu estou falando é que Deus vai te pegar na virada da esquina. Tem um anjo do Senhor lá esperando você. Ele fica ali. Passa um, passa outro, ele não faz nada, ele está esperando você. Quando você chegar, ele... Olha esse. E quando ele te pega, o Espírito Santo vem sobre você, e você no meio da rua começa a tremer todo, e as pessoas olham para você e dizem, ele está tendo uma confusão, uma convulsão, o que está acontecendo com ele? Uma fusão. E aí ele fica ali, aleluia, oh, glória. Você já pensou você numa fila de banco, meu irmão? Então, deixa Deus te pegar na igreja, fica melhor, porque entre irmãos, todo mundo vai entender e tal, né? Mas fica todo acanhadinho, todo com vergonha, amém? Você não tem que ter vergonha de pegar a palavra, meu irmão. Quando Deus mandou fazer um teste quarta-feira passada, e foi uma pena que você não estava aí, você ia ser muito abençoado. Eu pensei que aquela cadeira não ia aguentar. Ninguém foi. Então ninguém pegou a palavra. E todo mundo disse, pegaram a palavra? Você entendeu a palavra? Você tomou posse? Quando pôs a cadeira? Ué, então você não tomou posse. Perdeu a oportunidade. Amém?
Meu irmão, nós estamos aqui numa igreja poderosa. Jesus resolve se apresentar entre nós. Então a gente pensa que ele virá com aquele cinturão, não é? De ouro, né? Cajado na mão, né? Tem alguns irmãos aí que 1000 anjos, nem dá para entrar aqui, né, irmãos? 1000 anjos, com um monte de gente, não vai dar para tanta gente assim. Então vamos baixar isso para 500. 500 anjos. Amém? 500 anjos tocando clarim. Não é? Que coisa poderosa, Jesus entrando. Todo mundo pensa isso, não é? Faz figuras de anjo, né? Aquele monte de anjo com um monte de asa. Meu irmão, se aquilo resolver voar tudo de uma vez, eu não sei como é que vai ser, Pedro. Eu não sei de onde vem essas revelações. Aí, e se ele fala assim, eu não vou entrar nisso, eu vou entrar na forma de um leão e vou furar o teto, não fazer um buraco, passar pelo teto e cair no meio da igreja. Quantos ficam aqui dentro? E acabaram de cantar sobre o leão de Judá. E aí ele entra, aquele leão, não leão comum, esses leão pé de chinelo aí que é roubado. É leão grande mesmo, é coisa grande, é leão grande. Bem grande, a gente passa, ele, para encostar aqui é na barriga dele. E aí ele pula no meio aqui e não rosna. Ele diz, glória. Quantos ficam aí? Quantos vão permanecer vivos? Amém? E a gente quer ver o poder, irmão. Não estamos nem preparados para isso. Amém? Irmãos, eu trouxe uma vez aqui, tem até gravado aí talvez, alguns irmãos da África, apóstolos. Então eles entraram com as roupas que eles estão acostumados. Teve irmão que já repreendeu, amarrou. Pelo amor de Deus. O que é isso? Aquelas roupas é feita de fio de ouro, irmãos. Amém? É mais caro que a roupa que nós estamos usando. Mas são as roupas que eles usam. Mas nós não estamos acostumados, não é verdade? Eles foram entrando, quando eles foram entrando, tinha uns irmãos já repreendendo. Eu falei, irmão, repreende o quê, meu irmão? É apóstolo lá na África. Deus poderoso. Para que isso? Porque não está acostumado. Nós não estamos acostumados a entrar no poder de Deus, no mundo espiritual, meu irmão. Você entra no mundo espiritual e a hora que você começar a ver como é o mundo espiritual, você volta. Você fala, Deus poderoso, acho que eu não vou mais lá não. Não vou mais lá não. Quando apresento aqueles anjos, que a Bíblia diz que tem 6 asas. Você tem ideia disso, irmão? Para começar, você não sabe nem onde estão as asas. Porque a gente pensa que só está nas costas. E se não está nas costas? A Bíblia não descreve. Descreve? Não. Diz que ele tem asa. E daí? Ele pode ter asa na orelha. O que será? Tem um programa de televisão que fala sobre civilização, né? História. Então eles estão estudando a Bíblia, como pode aqueles povos antigos terem uma arca que tinha tanto poder. Porque a Bíblia diz que quando os exércitos de Deus iam para a guerra, a arca ia na frente. E aí derrubou muralha, exércitos foram destruídos. Então eles disseram, era uma força, um poder alienígena. Claro que era alienígena.
não é dessa terra. Amém? O próprio Jesus disse, eu não sou daqui. Amém? Mas é negócio de UFO? Não, meu irmão, tem uns UFO aí também que foi derramado do céu, aí veio para a terra também bravo toda a vida. Amém? Primeira entrada deles na terra, acabou com os dinossauros. Porque a Bíblia diz que eles desceram furiosos contra os habitantes da terra. Só tinham os animais. Matou tudo. Amém? Mas nós pegamos as coisas de Deus e temos o quê? Você é um filho para Deus, irmãos. Você só está nesse corpo aqui porque esse corpo precisa por causa da terra. Amém? Que coisa poderosa. Um dos testemunhos de um homem de Deus, que ele morre. E prepararam o funeral dele. Igual o do jovem que foi enterrado, que Jesus parou o funeral. Todo mundo pranteou ali e chorou, não foi? Choraram, fizeram um monte de coisa, enrolaram ele na faixa, né? Fizeram isso com o Zaqueu, né? Foi o Zaqueu que fizeram isso? Quando ele desceu da árvore, o Zaqueu desceu da árvore, metendo a faixa nele. Quem que é? O Lázaro. O Lázaro. O filho da viúva também estava na faixa. Amém? Estava na faixa. Estava tudo levando ele o funeral. Agora, esse pastor foi interessante, porque ele também faleceu, prepararam todo o funeral dele, mas Deus só estava conversando com ele. Mas como para conversar precisava ir até lá, o corpo ficou aqui. Quando Deus terminou de conversar, falou, bom, agora você pode voltar. Mas isso, eles já estavam no caixão. E ele levanta. O que você acha que aconteceu? Foi a primeira, foi a viúva, irmã, que estava chorando, se mandou. Porque agora você pensa um pouco. Agora pensa comigo, vem cá. Pluga aqui. Desliga esse negócio aí atrás. Você tem o marido ou a esposa. Parte. Você põe no caixão. Deus manda levantar. Não é que mandou alguém ir lá orar. Não, ele levanta. Simplesmente ele levanta, né? Estranha, porque fala, o que houve aí? O que é esse monte de flor em cima de mim aqui? Alguns defuntos, eles, como não tem, dependendo de como ele foi, não dá para pôr a calça dele, porque o corpo fica duro. Então, alguns só tem o paletó. Você já pensou, você acorda e fala, nem calça puseram em mim? Só tem o paletó, porque está tudo coberto de flor mesmo, ninguém vê, né? Ninguém enfia a mão embaixo, né? Já viu alguém beijando o pé? Não. Então, corta atrás, ó, a irmã lá está acostumada, tá vendo? Atrás é aberto. Eu já vi isso aí, irmão, é assim mesmo. Agora você acorda, você imagina com todo mundo ali. Você que era viúva chorando, agora o marido volta. Aquela noite você vai conseguir dormir em paz? Se ele fala assim, ó, querida, olha, todo esse tempo aí me deu uma acendida legal, você vai falar, ó, não, hoje acho que não vai rolar. Meu irmão, o crente não está nem acostumado com milagres, sabe? Precisa se acostumar com milagres, com coisas poderosas que Deus quer fazer, e pelas nossas mãos. Pelo que cada um crê, não é só pela mão de apóstolo, não, ou a mão de seja lá quem for. Para com essa idolatria.
Deus quer fazer através de você, meu irmão. Não é só através de uma pessoa, mas através de uma igreja, através de homens e mulheres que creem. Foi por isso que Deus disse uma palavra poderosa aqui. E esse homem de Deus foi lá e ele falou, e não adiantou. Sabe por quê? Diga, porque havia um decreto. Por favor. Vamos para o livro de Isaías. Estou terminando. Capítulo 37. Diga, há um decreto. E há um estandarte sobre a minha vida. Há um estandarte e um decreto sobre a minha vida. Eu não abro mão disso. Eu não sei você. Eu não abro mão disso. Há um decreto. Ele disse assim, a partir do verso 33. Pelo que assim diz o Senhor. Diga comigo. Assim diz o meu Senhor. O meu Pai. O meu Deus. Acerca do rei da Síria. Olha o profeta Isaías fazendo um decreto. Ele não entrará nesta cidade. E não atirará aqui uma única flecha sequer. Se ponha na frente do teu emprego, do teu trabalho lá, das tuas coisas lá, do teu sustento e defenda-o. O mesmo a tua casa. Não fica preocupado porque puseram lá, fizeram lá um negócio tal. Fizeram um negócio na frente da casa lá, com galinha. Ora, meu irmão, pega aquilo, faz uma galinhada aquele dia. Tem crente que fala, Deus me livre, ai, apóstolo, que é isso? Não vai entrar e não virá diante dela com escudo, nem vai construir rampas de cercando contra ela. O Senhor disse isso. O que mais? Pelo caminho por onde veio, vai voltar. Não entrará nessa cidade. Eu declaro isso sobre essa cidade de São Caetano do Sul. Nada que não seja do Senhor vai voltar para trás. Assaltante que vier aqui para roubar nessa cidade vai se converter. Se não se converter, vai morrer. Bendito é o nome do Senhor. Estamos dando uma chance dele se converter. Se não se converter, vai morrer. Fique bem claro isso. Não venha na nossa cidade. Não venha no teu bairro. Não venha na tua casa. Porque ele disse, flecha nenhuma será disparada. Porque o Senhor disse, por quê? Porque ofenderam Deus. E a Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E Jesus disse, a minha pedra, eu sou uma pedra, mas é para se construir em cima. Só que se eu cair em cima de alguém, eu destruo. Amém? Você pode receber isso? Deus tem coisas poderosas para você nesse mês, então receba em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, aleluia.